Fala seus mitos, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini e estou aqui mais uma vez para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Hoje é quarta-feira, tem notícia quente sim, tem palpitão campeão, então fique até o final do vídeo para saber das regras. Desde já eu já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vale lembrar que só vai deixar o like neste vídeo o torcedor do maior time de Minas Gerais, o único gigante incontestável de Minas Gerais. Então, chega de enrolação e vamos para a notícia. Quem é que se lembra que na semana passada o lateral direito Rafael do Sport estava na mira do Cruzeiro, estava em negociações em estágio já avançado e nessa semana o próprio Sport já está finalizando as tratativas para concluir a negociação do lateral direito Rafael com o Cruzeiro. Foi assim que o vice-presidente jurídico do Leão, Manuel Veloso, classificou o estágio das conversas. O dirigente garante que o clube tem retorno financeiro no negócio, além de manter um percentual dos direitos do atleta, que é um dos destaques das categorias de base do esporte. Palavras dele: estamos finalizando as tratativas. Entendo por finalizar, assinar e pagar. Espero que quarta-feira, nos mais tardar quinta-feira, encerrar tudo. Posso lhe dizer que não saiu de graça. Muita gente no futebol se antecipa e não fala no momento certo. Só falo depois que assina e paga. A ideia é que, no final de tudo, o clube que ele jogue seja o Cruzeiro. De acordo com Manuel Veloso, após o encerramento das tratativas, a diretoria divulgará os detalhes da negociação no portal da transparência. A ideia é que isso aconteça até o fim de semana. Isso mesmo, segundo ele, o jogador Rafael deve fechar com o Cruzeiro de hoje para amanhã, deve assinar contrato com o Cruzeiro, ou pelo menos o Cruzeiro mande o primeiro pagamento, para que assim eles liberem o jogador a vir para Belo Horizonte. Segundo ele, ele não saiu de graça, não é mesmo? Ou seja, o jogador vai vir com um custo financeiro, podemos dizer assim, se eu der um chute, 1 milhão, 2 milhões de reais parcelados. Acredito que o Cruzeiro tem totais condições de pagar 1 ou 2 milhões parcelado, tipo de 8, 6 vezes. Que isso? O Cruzeiro tem condições sim, mesmo no atual momento do Cruzeiro, de pagar esse jogador. O torcedor do Cruzeiro, alguns aprovam a chegada desse jogador, outros reprovam, porque eles falam assim: chega de aposta, o Cruzeiro precisa de jogadores que cheguem já para jogar, não aqueles jogadores que vão jogar bem no futuro. O Cruzeiro precisa de jogadores para este momento. Isso é uma crítica dos torcedores que eu entendo muito bem, mas vale lembrar, cada jogador desse aí com um grande potencial pode ser um lucro futuro para o Cruzeiro, então a diretoria está pensando no futuro e gosto do pensamento da nossa diretoria. Vale lembrar que, promovido ao profissional neste ano, o Rafael vinha sendo titular da equipe nas 2 primeiras partidas da Série A. Quando surgiu o interesse do Cruzeiro, o atleta ficou de fora da relação da 4ª rodada contra o Santos, mas não retomou os treinos do clube. Segundo confirma a assessoria da imprensa, no Sport, apesar de ser lateral direito, ele vinha jogando como ponta, e eu não sei se o Anderson Moreira pediu o jogador para atuar aqui no Cruzeiro como lateral direito ou como ponta pelas beiradas do campo. Isso só o tempo vai nos responder sobre o lateral direito Rafael do Sport. Ontem nos bastidores do Cruzeiro pegou fogo e deixa eu tentar te explicar resumidamente um pouquinho. A reunião do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que seria apenas para aprovar as contas de 2019, cumpriu seu papel, mas acabou em conflitos na noite dessa terça-feira, porque alguns conselheiros pediram a exclusão de imediata do ex-vice-presidente do Cruzeiro, Hermínio Lemos, e também do ex-presidente Wagner Pires de Sá. É o seguinte, galera, o fato do conselheiro ter aprovado o déficit de 2019 não quer dizer que eles gostaram de como foi gasto o dinheiro do Cruzeiro ou como a dívida do Cruzeiro cresceu enormemente. Não, eles estão aprovando isso porque esse é o valor real da dívida do Cruzeiro segundo o relatório da Kroll. Eles só não aprovariam se eles não concordassem que esse foi o valor real da dívida do Cruzeiro. E vale lembrar, para o Cruzeiro voltar ao Profut, é essencial que eles tenham a aprovação do déficit de 2019 para que assim o Cruzeiro consiga parcelar suas dívidas daqui para frente. O primeiro a fazer a proposta para a expulsão foi o conselheiro Gustavo Gatti. Gostaria de parabenizar o Gustavo Gatti pela iniciativa dele. O ex-integrante do Conselho Gestor, grupo que administrou o Cruzeiro entre dezembro de 2019 e maio de 2020. Ele também integra a Comissão Ética do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, tendo sido nomeado pelo ex-presidente do Cruzeiro, José Dalaí Rocha, no início deste ano. Outro cara que tem o meu respeito. Palavras dele: não podemos aprovar essas contas e quem causou isso ao Cruzeiro continuar da mesma forma.
tema. Nós, quando o Conselho de Ética, fizemos todos os procedimentos para a cassação do senhor Wagner e do senhor Hermínio, que são os responsáveis diretos. As cópias do processo estão aqui. Eu queria colocar por aclamação a expulsão do Conselho do senhor Wagner e do senhor Hermínio. Eu queria que quem concorda fique do jeito que está. Está ok? Propôs. E logo em seguida, o Paulo Pedrosa, ele deu o microfone para outra pessoa, que foi o Stalk, o Lucas Pereira, e ele não gostou, né, da atitude do Gatti. Por quê? Porque esse, primeiramente, não era o tema da reunião. E segundo, eu vou citar uma palavra dele aqui. Não podemos jamais expulsar alguém ou aplicar uma penalidade em quem quer que seja sem dar o direito de defesa, por mais temerária que seja a administração dele. Ou seja, ele concorda que a expulsão tenha que ser feita, mas não dessa maneira, sem dar o direito de defesa para ele. Ou seja, o Gatti voltou ao microfone falando, olha, ele só não, vou fazer um resumo do que o Gatti quis dizer. Olha, ele só não está aqui para a sua defesa porque não quis, porque ele foi convidado a estar aqui nesta noite de terça-feira. Não está aqui porque não quis, teve seu direito de defesa hoje sim, e não estava aqui porque não quis. Aí chegou outro conselheiro, se me lembro bem, é o José Carlos Cruvidel. Ele foi lá e defendeu mais uma vez aquele termo, né, de que não poderíamos expulsar ele de imediato porque ele não estava lá. Ele defendeu mais uma vez, aí ele voltou, chegou, resumindo, foi para lá, para cá, e eu gostaria de ressaltar um ponto, né, outro ex-integrante do Conselho Gestor, que é o Anício Cicotto. Ele foi outro que se inscreveu para falar, e depois de sugerir a aprovação das contas com ressalvas, o conselheiro propôs a marcação de uma reunião para a expulsão de Wagner e Hermínio. Segundo ele, né, já que o tema principal, como defendido por outro lado lá, não era esse, já que o tema principal dessa reunião era apenas a aprovação do déficit, ele então sugeriu que o Cruzeiro já marcasse naquele momento uma reunião para a expulsão dessas pessoas do Cruzeiro, que é o mais certo a ser feito neste momento. Depois, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, pediu por fim a palavra para opinar sobre o tema. Palavras do nosso presidente. Ninguém pode falar mais de ir atrás do que fizeram com o Cruzeiro do que nós que temos feito. Inclusive, como relatei, sofrendo ameaças pessoais, mas tomando as ações necessárias. A diretoria do Cruzeiro deu procuração aos advogados nas áreas criminais e civil para o bloqueio. Ainda não tivemos êxito no bloqueio. Temos corrido atrás, garantiu o nosso presidente. Palavras dele ainda. Agora, em razão do que foi levado a ter por juristas que sou, quando Tanquinho Eustáquio Pereira fala do devido processo legal, é porque nem sempre o feito é melhor que o perfeito. O devido processo legal é para evitar judicialização, que vão suspender os processos, tal qual aconteceu no caso de vocês. É o seguinte que o presidente quis falar. Quando o Conselho Deliberativo, quando o núcleo dirigente transitório entrou, ele fez a expulsão de 30 conselheiros, mas por que eles votaram? Porque eles não tiveram defesa, simplesmente eles falaram, não, vocês estão expulsos, eles entraram na justiça e conseguiram ser reintegrados ao Conselho do Cruzeiro. E isso o Cruzeiro não vai fazer. Vamos fazer de forma legal para que o Wagner e o Hermínio saiam do Cruzeiro e não consigam voltar, nem colocando o Cruzeiro na justiça. Esse foi um resumo, galera, de ontem. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu falei. Eu gostaria de parabenizar um cara espetacular. Estou falando do Pedrinho Lourenço, o Pedrinho BH. Nesta terça-feira, dia 25, o dirigente recebeu o Raposão de Ouro e aproveitou para mandar um recado. Para quem não sabe, o Raposão de Ouro é a maior honra que um cara que trabalhou no Cruzeiro pode receber. Palavras do Pedro Lourenço após receber o Raposão de Ouro. A gente tem que se unir e trazer o Cruzeiro para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Ver a torcida do Cruzeiro chorando, sendo que muitos cruzeirenses que nós temos poderiam ter ajudado o Cruzeiro mais, deveriam emprestar dinheiro para o Cruzeiro. Se vai receber ou não é outra coisa. A gente não pode passar por uma humilhação dessa que passamos, disse o Pedro Lourenço. O prêmio recebido por Pedrinho BH, como é conhecido, já que é o dono da rede de supermercados, é a mais alta honraria do clube. Em outro momento do seu agradecimento, o conselheiro também citou o fato do Cruzeiro ter perdido 6 pontos na Série B por conta de uma dívida. Para o empresário, isso poderia ter sido evitado como um rateio. Realmente, galera, a dívida do time lá da Arábia era de 5 milhões de reais. Vamos combinar aqui, só entre nós aqui, o pessoal do canal. 5 milhões de reais é o que o Pedrinho ganha em um dia com a rede de supermercados BH que ele tem espalhada em
toda sua Minas Gerais, entendeu? Ou seja, 5 milhões é o que ele ganha em um dia só. O Pedrinho BH, como foi feito até um vídeo do Jorge Nicola, é um dos caras mais ricos do Brasil. Ou seja, 5 milhões de reais para ele é pouco. Para o Cruzeiro é muita coisa, mas sim, poderia ter sido evitado de outras formas. Claro, não estou falando que o presidente do Cruzeiro não buscou as formas possíveis, mas se fosse mais planejado, acredito que o Cruzeiro desde cedo já poderia ter evitado essa dívida também. Gostaria de lembrar vocês que hoje tem Cruzeiro e CRB e sabe o horário, não é mesmo? Vocês aí de casa sabem. Hoje às 4 horas da tarde, isso mesmo, quarta-feira às 4 horas da tarde. Muitas pessoas não poderão assistir, eu nem sequer sei se eu poderei assistir por causa deste horário. Mas galera, o Cruzeiro tem novidades para esse jogo. O Cruzeiro que tem a tendência que o Felipe Machado entre no meio de campo, mudando o esquema para 3 volantes. E o Maurício retome ao setor ofensivo. Já olhou para o Enderson Moreira e pensou o que passa na cabeça dele de colocar 3 volantes com o time precisando de fazer 2 gols para a classificação? Isso mesmo, o Wellington e o Riquelme brigam por uma vaga no ataque. Para piorar a situação do treinador, o Marcelo Moreno e o Stênio seguem no departamento médico e aumentam a lista de desfalques do Cruzeiro para essa partida. Por outro lado, quem retoma é o volante Ariel Cabral, de contrato renovado e também foi poupado no empate diante do Confiança na última rodada da Série B. O volante fica à disposição para a decisão desta quarta-feira, dia 26. Vale lembrar que o argentino é um dos pilares dos líderes deste elenco da Raposa, ao lado do goleiro Fábio e também do Marcelo Moreno, que não fará parte dessa partida. Mesmo com tantos problemas, o Enderson acredita que o maior time de Minas Gerais sairá de Maceió com a vaga na bagagem e deve mandar a campo mais ou menos. Eu acho que deve ir mais ou menos assim: com o Fábio no gol, o Raul Cáceres na lateral direita, lateral esquerda Giovani, a dupla de zaga com o Léo e o Kaká, os 3 volantes, o Ariel Cabral, Machado e também o Jadson, na ponta direita o Maurício, na ponta esquerda o Wellington ou o Riquelmo e centralizado o Thiago. Cara, o treinador preferiu sim jogar com 3 volantes. Se ele quer essa posição, vamos aprovar, vamos confiar no trabalho dele para que o Cruzeiro saia de lá com a vitória. A classificação é difícil, galera, é sim muito, mas muito difícil, realmente. Mas a vitória, o Cruzeiro tem que sair para trazer confiança para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória a gente tem que exigir do nosso treinador. Já a classificação aí já é outros 800, já é mais difícil de conseguir. Mas mesmo assim estamos confiantes para a classificação de hoje às 4 horas da tarde. Hoje tem jogo do Cruzeiro, então tem o nosso palpitão campeão. Então fica de olho nas regras, porque na última rodada muitos comentários não foram válidos por causa disso. Primeiro, seu comentário só será válido após receber o coraçãozinho aqui do Camarote Esportivo. Outra, se tiver a opção lá que o comentário foi editado, não tá válido. Não vale também colocar o palpitão lá na comunidade ou nem sequer me mandar lá no Instagram como outras pessoas fizeram. Só aqui nos comentários. Então vamos lá, galera. Palpitão de hoje, Cruzeiro e CRB. Se até 10 pessoas acertarem, eu falo o nome dessas 10 aqui. Se passar de 10 pessoas, vai ficar para a próxima. Quero saber de vocês. Vamos ver se você vai ser o nosso mito da rodada no nosso palpitão campeão. Fala Nação Celeste, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal caso não forem inscrito. O nosso canal está crescendo e com a ajuda de parceiros. O nosso parceiro Cruzeirão sempre, o Cruzeiro Guerreiro Sec, o Sub-Zero, o Cruzeiro da Zoeira, o Cruzeiro Interativo e o nosso mais novo parceiro Dia a Dia Cruzeiro. Se você ainda não segue eles lá no Instagram, o link estará aqui na descrição, é só você clicar e já vai cair lá direto, galera. Foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Espero vocês amanhã, beleza? Um grande abraço a todos. Fui!